Estamos iniciando mais um programa Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Hoje nós contamos com a presença do nosso Carlos Alberto Máximo, nosso amigo e irmão, trabalhador da Casa Espírita, Rodrigo Lobato. E o tema de hoje é Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. Gratidão pela sua presença, obrigado, Carlos, e vamos iniciar o nosso bate-papo. Maravilha, obrigado. Queríamos iniciar dizendo que a doutrina espírita vem nos facilitar, como o maior terapeuta que nós já tivemos, Jesus, Kardec, através da doutrina espírita, com as suas obras, nos facilita compreender e estudar a vida de uma maneira muito simples. E todas as vezes que nós nos debruçamos sobre as obras espíritas, nós temos a certeza de respostas. E o Código Penal da Vida Futura, que está inserido no livro Céu e Inferno, do qual foi escrito em 1865, para desdobrar a parte quarta de O Livro dos Espíritos, sobre consolos e esperanças, vem nos trazer 33 pontos a respeito da nossa vida futura. Pois, se nós queremos ter um futuro mais confortável, temos que pensar no nosso presente. Então, logicamente que o Cristo deixou isso muito claro, né? Sim. A semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um de acordo com as obras. Sim. E nessa obra, então, Kardec vai esmiuçar as particularidades que regem a nossa vida, aquilo que nós fizemos, as consequências também, as consequências positivas e negativas. Fala um pouquinho para nós sobre esses itens. Nós vamos já começar a abordar. O livro Céu e Inferno foi dividido em duas partes. Na parte primeira, com 11 capítulos, nos falando sobre doutrina. E na segunda parte, com 7 capítulos, nos dando exemplos de suicidas, de sofredores. Então é um livro muito particular, não para leitura, mas para estudo, porque eu acho que numa encarnação a gente não vai conseguir estudar e compreender todas as obras de Kardec. E quando ele nos fala do céu e inferno, e inicialmente o Código Penal da Vida Futura, Kardec faz uma pontuação muito interessante, que ele fala para nós que o Espiritismo não vem formular um código de fantasia, a sua lei no que respeita ao futuro da alma. Pode resumir-se nos seguintes pontos, que são esses 33 pontos. O primeiro ponto, ele vai falar sobre sofrimento. Ele nos mostra da necessidade que nós temos de ficar domando as nossas más inclinações, cuidando um pouco mais das nossas imperfeições. No segundo ponto, ele nos fala sobre a felicidade. Nos fala, quando Jesus já nos disse que nós não teríamos felicidade completa nas nossas vidas, e sim uma felicidade parcial, seríamos momentaneamente felizes. E ele vai discorrendo em todos os pontos essa questão e mostrando para nós da nossa responsabilidade, devolvendo para nós o que nós realmente temos que fazer. E quando nós falamos desses pontos, nós temos a certeza de que nós já sabemos o nosso futuro. Nós sabemos o que vai nos acontecer, o que nós vamos conseguir aí almejar ao longo dos nossos dias. E isso também nos traz uma reflexão muito importante, que eu venho pensando sobre isso, sobre o medo da morte. Porque quando nós lemos esses pontos, e seria interessante, e alguns palestrantes até citam, que se pega um copinho de água fluidificada, vai lendo, estudando ponto a ponto, porque é muita informação, tem muita coisa significativa que nos traz muitas respostas. E como o Brasil ainda é um dos países que mais se consome antidepressivos no mundo, né, então nós vemos aí a necessidade de se apegar não só a Jesus, como a Kardec, como nas obras complementares de Chico, Ivone e tantos outros aí que deixaram um legado muito grande para que a gente possa dar aí uma certa continuidade. Estudar sempre. A gente sabe que a grande problemática nossa chama-se ignorância, a ponto de Jesus ter dito: conhecereis a verdade e ela vos fará livres.
E toda a doutrina espírita, ela vem com essa proposta de trazer para nós a verdade. E o Kardec, como foi muito didático em tudo que ele se propôs, dividindo as obras, enfocando uma particularidade, ele analisou em profundidade tudo que diz respeito à nossa vida. Se a gente quiser saber, por exemplo, qualquer pergunta que quem queira fazer sobre qualquer assunto está no Livro dos Espíritos. Esse livro, Céu e Inferno, que eu acho que deveria ser um livro de cabeceira, não é, Sim, Carlos? Porque com certeza. ali nós vamos estudando, nós vamos encaixando, nós vamos enquadrando, e depois no final ele vai falar da experiência de cada um, o que eles vivenciaram no mundo espiritual, e a gente já vai saber, olha, eu estive nesse esquema, então o que me espera é isso. E o importante é fazer a profilaxia, não é deixar para depois a terapêutica, que às vezes já vem com sofrimento. Agora, a profilaxia significa a gente evitar a problemática. E quando a gente estuda o céu e o inferno, a gente vai ficando mais esperto, não vai? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente, a partir do momento que a gente adentra na doutrina espírita, nós temos responsabilidades. Então, será cobrado mais de quem tiver conhecimento. Então, eu acredito que a doutrina é uma facilitadora. Eu acho que ela vem para quem quiser se aprofundar, para quem quiser resolver os problemas. Vai chegar um momento, eu acredito, que a área médica vai ter menos trabalho. A partir do momento que passarmos para esse mundo de regeneração e as pessoas, os espíritos, tiverem a consciência da necessidade do estudo, da prática, de estender a mão, né, de conhecer a pluralidade das existências, eu acho que é muito importante. No quarto ponto, a gente não vai conseguir falar todos os pontos aqui, ele nos fala da lei do progresso, que é o 8º capítulo da parte 3ª do Livro dos Espíritos. E vai nos trazer aqui informações muito importantes e interessantes acerca, né, dessa possibilidade da alma adquirir o bem que lhe falta. Eu acho muito importante e nessa questão eu fiz aqui um adendo, a questão de número 785 de O Livro dos Espíritos, quando pergunta a Kardec o maior obstáculo ao progresso. E ele fala aqui que é o orgulho e o egoísmo. Mas muitos palestrantes e muitas pessoas ficam, às vezes, estacionadas apenas nessa primeira parte da resposta. E ele complementa a resposta no falando que ele se refere ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, nós temos absoluta certeza, com o Livro dos Espíritos, que o nosso problema é a moralidade. E o próprio Kardec, como um pedagogo que foi e o é, muito importante para a doutrina, nos traz todos esses conhecimentos, né? E aí, no quinto ponto, ele vai falar a questão do céu e inferno, mostrando, né, que nós vamos ter aí almas felizes no céu, que é um estado de espírito, não se existe um local propriamente dito, e no ponto 6 vai falar ainda novamente sobre o sofrimento, né? E para mim, um dos pontos mais importantes é o ponto de número 9, que me chamou mais atenção e me traz para mim respostas, principalmente o porquê do André Luiz ficar 8 anos no umbral e ter condições de psicografar, depois de trabalhar no nosso lar, ter todo aquele respaldo. E essa questão de número 9, eu acho que nos responde. Kardec fala o seguinte: toda falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída e deverá ser paga. E aí ele complementa que todas as existências são solidárias. Quando eles falam que as existências são solidárias, é porque nós somos completistas. Nós temos que, a cada momento, a cada encarnação, nós temos que ir nos melhorando, evoluindo, progredindo, e nada se perde. E isso é um conforto. Não sei se é o conforto para os bons e para os maus, mas para os bons sim, né? Porque nada se perde. Às vezes as pessoas, eu estou cansado de ser bom, eu estou cansado de ajudar as pessoas e levar, né, o contrário do que eu estou dando. Mas, a partir desse ponto aqui, de número 9, tranquilo.
é bem calmo, flui muito bem e a gente consegue tirar os ensinos que a gente precisa, né? Inclusive, Carlos, uma coisa que a gente vai estudando, vai entendendo melhor, a misericórdia de Deus, né? Sim. Porque às vezes a pessoa ainda tem aquela ideia de que Deus castiga, que Deus cobra, que Deus vinga e que vai recrutar a pessoa para deixá-la no inferno, sofrendo por ter feito as atrocidades, as barbaridades, ferindo a própria consciência. É verdade que a gente tem que ressarcir os débitos, né? Sim. Mas nem sempre Deus vai dar para nós uma existência onde a gente tem que saldar tudo, pagar tudo e sofrer tudo. Não, pelo contrário, como o tempo de Deus é dilatado ao infinito, nós vamos tendo oportunidades. Quer ver, a última reencarnação de Judas, embora ele tenha feito uma barbaridade ali, entregando Jesus para o Sinédrio, culminando com... Acho que isso já estava programado no plano espiritual, Jesus passar por isso. Mas ele foi, vamos dizer, o motivo do escândalo. Ele, pensando de uma forma equivocada, entregou Jesus e culminou com todo aquele desastre. Independente dele ter sido um instrumento ou não, depois bateu na mente dele, na consciência, um arrependimento, né? Sim. A ponto dele chegar ao extremo do suicídio. Não precisava tanto, ele deveria dizer, puxa, eu errei, como Pedro mesmo depois se arrependeu de ter negado Jesus, e ficou ali dizendo, não sou nem digno de fazer parte do apostolado. E já foi pescar e largou aquilo tudo para trás. Mas depois Jesus volta, Pedro, e aí? Você me ama? E Pedro volta e realmente chegou ao extremo do sacrifício em prol de Jesus. Mas o Judas, ele foi reencarnando, foi se preparando para resgatar o débito que ele contraiu ali naquele momento com Jesus. E 1000 anos depois ele volta como Joana d'Arc e, segundo Leon Denis, ele ressarce o débito dele de consciência, o que ele fez para Jesus. Lógico que para ele chegar naquele extremo da Joana d'Arc, passar por tudo aquilo que ela passou, ser queimada viva, né? Que é uma coisa horrível, ele foi se preparando, ele foi reencarnando, 1000 anos, quantas reencarnações? Talvez umas 10, para poder chegar no ponto de ter condição de ressarcir aquele débito. Porque não é você contrair um débito hoje e na próxima você já acertar. Não, mesmo porque Deus consegue parcelar as dívidas, não é? Sim, com certeza. E a respeito do arrependimento, e ele vai falar aqui nos pontos sobre o arrependimento, que é os 3 passos, né, que nós vamos falar há pouco, a respeito da misericórdia, no ponto de número 12, que você citou muito bem, ele fala aqui que não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Então não tem regras. A misericórdia divina, e eu coloquei aqui uma observação e um exemplo dos suicidas. Nem sempre o suicida vai ficar um longo período no Vale dos Suicidas. Porque Maria, com os seus trabalhadores, né, ela resgata a partir do momento que eles estejam prontos. Então, como as encarnações são solidárias, isso nos remete, nos traz a informação que nós estamos muito mais amparados do que nós merecemos, né? Muitas vezes nós erramos muito mais e a misericórdia divina nos abraça, nos ampara, e a prova disso é o nosso anjo guardião, que cada um tem o seu, que é um espírito superior, e espíritos familiares, protetores secundários que estão próximos de nós também. Então, nós temos todo o respaldo e toda a ajuda. Só que algumas pessoas entram num estágio que elas não conseguem sentir e ver essa ajuda. Elas não conseguem perceber isso. Então, elas acabam, talvez, tendo que buscar aí ajuda de profissionais na área médica por conta de não conseguir transpor essas barreiras que elas criam, né? Interessante, né, Carlos? Porque às vezes o pessoal rotula o suicida como um sofredor no vale dos suicidas, passando.
agruras, lógico, cada caso é um caso, né? Sim. Tem criaturas que se matam por orgulho, por egoísmo, por prepotência, por maldade, não suportando ali qualquer tipo de represália, então resolve botar fim na vida. Isso aí é mais complicado. A gente sabe que muitas pessoas têm doenças mentais, têm às vezes dependências químicas, e isso funciona como atenuante. Às vezes o suicida, por misericórdia divina, tendo feito tantas coisas boas, mas naquele momento de desespero não conseguiu superar naquela condição adversa e acaba se matando, quase sempre essas criaturas reencarnam mais rápido, porque elas não tendo condição de habitar no mundo espiritual, convivendo com essas almas mais elitizadas e ficam meio de escanteio, a misericórdia divina, junto dos mentores espirituais, traz essa pessoa a reencarnar mais cedo. E às vezes reencarna muito rápido. Isto é uma oportunidade dada por Deus em forma de misericórdia, para que ele não fique lá em cima sofrendo em nível de consciência, absurdidade que tenha feito. Ele volta para cá, cai no nível de esquecimento e começa uma nova oportunidade. Então eu sempre penso que Deus usa tudo e mais alguma coisa para amenizar qualquer tipo de sofrimento nosso. Por isso é que a gente, para afastar qualquer envolvimento negativo, principalmente das trevas, é muito importante a gente trabalhar no bem e confiar em Deus. Porque essa falta de confiança, às vezes, faz com que a pessoa se desespere e acaba trocando os pés pelas mãos e vai fazer o que não deve, depois as consequências. Então, a proposta, em qual seja, mesmo em termos de sofrimento, de resgate, de débitos graves, a proposta é o trabalho no bem, e todas as criaturas vêm com essa proposta de trabalhar no bem. E com isso vai se enquadrando, vai vendo que o caminho é outro, não viver na contramão, agredindo a lei. Pelo contrário, sendo mais próximo da lei. Isso tudo está no livro Céu e Inferno, e o Kardec vai esmiuçar em detalhes como a gente deve ver a vida no plano físico e no plano espiritual, e desenvolver as aptidões através dessas experiências. E falando ainda, voltando, né, no tema sobre o arrependimento, nós temos aí, a partir da questão do ponto 16º, que vai nos falar dos 3 passos, que é o arrependimento, que é a expiação e a reparação. Então nós vamos entrar num processo, às vezes até muitos já estão passando, e eu tenho um familiar passando já pelo arrependimento, entendeu? Já está numa certa idade, consegue se arrepender de algumas coisas que fez, mas só o arrependimento não é o suficiente, né? Porque seria muito fácil se arrepender, e quando a gente às vezes faz o atendimento de alguns espíritos, a primeira coisa que nós, né, propomos, e às vezes alguns deles até já estão nessa fase de se arrepender. Então eu acho muito interessante. E aí ele fala aqui, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. E na 17ª ele vai falar sobre o arrependimento e vai descrevendo cada uma das partes. Nós vamos só sintetizar. Nos fala aqui que o arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, quanto mais tempo nós ficamos aí de lado, ficamos aí esperando algo ou estacionários, maior tempo vai durar as nossas dores. E da expiação, ele nos fala que consiste nos sofrimentos físicos e morais, né, que são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. E o último passo, o último ponto é a reparação. Consiste em fazer o bem àqueles a quem seja feito o mal. Então eu acho que a lei divina, a matemática de Deus é toda a nosso favor, né? Porque seria talvez mais fácil, como nós vemos de outras religiões, punir
mandar a pessoa, entre aspas, né, para o inferno e lá ela fica sofrendo e ponto. Não. Deus dá uma oportunidade de nós passarmos, e o véu do esquecimento, quando reencarnamos, o véu do esquecimento nos facilita, que aí olhamos para o neto, olhamos às vezes para um familiar e amamos com tanto vigor, né? Eu tenho um amigo meu que ele brincou comigo, ele disse assim, olha, eu tive um netinho, já abri uma poupança para ele, depositei não sei quanto. Eu falei, o Chico iria falar assim, né? Você já está começando a devolver, né? Nós já estamos devolvendo o que nós tiramos. E é mais ou menos assim que as coisas funcionam, né? As heranças que ficam para filhos, genros, noras, às vezes são justamente isso, são ajustes, né? Acertos que nós vamos fazendo ao longo da vida, né? E a gente vai ter que reparar, né? Se for pelo amor, ótimo, né? Se nós tivermos a oportunidade de reparar através do amor, né, de receber um filho que prejudicamos ou alguém que nós fizemos alguma maldade, nós já estamos evoluindo a passos largos, acredito, né? Ô Carlos, o Oswaldinho Cordeiro, você conheceu o Oswaldo Cordeiro de Mirassol, né? Sim. Ele um dia recebeu uma pessoa no centro e disse assim, Oswaldinho, vem aqui para você fazer um trabalho para mim. Aí ele disse, mas como assim? Não, minha casa foi assaltada 6 vezes, deve ter uma mandinga lá, não é possível. Por que as pessoas só focam a minha casa? Deve ter um trabalho feito para assaltar só a minha casa. Aí o Oswaldinho falou, não, mas é tão simples resolver isso. Então resolva logo para mim. Eu falei, não, você vai resolver. Mas de que jeito? Olha, ao invés da pessoa ir roubar a sua casa, devolva com as suas próprias mãos. E fica mais fácil, né? Então é mais ou menos assim, se a gente não devolver com as próprias mãos aquilo que nós adquirimos ilicitamente, alguém vai lá e vai tirar. Porque a lei de Deus é perfeita, não há injustiça diante da lei divina. Se nós formos roubados ou sofrermos qualquer tipo de atentado, agressão, qualquer coisa que a gente possa dizer, mas que injustiça, não. Há uma justiça perfeita divina na nossa vida, no plano físico e no plano espiritual. Agora, se a gente quiser questionar alguma coisa, o que é que eu fiz? E agora, sabendo disso, o que eu fiz, estou reparando, né? E Deus ainda, como você já colocou, age com misericórdia. Se a gente fosse, entre aspas, pagar aquilo que nós fizemos de errado, eu acho que aqui nessa existência ninguém aguentaria o tranco. Porque aí para trás nós fizemos muitas coisas equivocadas. Até hoje, nessa encarnação, a gente ainda faz, imagina ir para trás. E se fosse para saudar tudo de uma vez, numa encarnação, ou passar ipsilite pelo que nós fizemos alguém passar, seria muito dolorido. Mas Deus, não. Ele divide em parcelas, suaves prestações. Lógico que vai demorar um pouco mais, né? Então, nós falamos já do anjo de guarda, né? E no ponto de número 20 nos fala quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais o abandona. Todos têm seu anjo de guarda que por eles velam. Então, nós já citamos isso, então nós temos muitas coisas a nosso favor. É que quando às vezes entramos num processo obsessivo, ou às vezes passamos por algum problema físico, a gente se abate talvez com uma força um tanto quanto maior. E aí talvez fica mais difícil de a gente se afastar ou buscar ajuda, né? Então eu acho que o primeiro recurso seria uma casa religiosa, de preferência uma casa espírita, tomar um passe, uma água fluidificada, fazer as nossas orações, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas o meu anjo de guarda, para nós vermos a importância do anjo de guarda na questão, se não me falha a memória, 255 do Livro dos Médiuns, conta a história de 2 irmãs que eram atacadas com muita frequência, e aí se perguntando o problema delas de todo aquele ataque, e chegaram numa resposta, era maledicência. E a partir do momento que elas fizeram uma oração para o seu anjo guardião, os espíritos maus se afastaram. Então, a ajuda que nós temos em relação ao anjo de guarda é uma coisa fantástica, é uma coisa que a gente não consegue visualizar.
Mas através dos exemplos, através das obras do Kardec, nós temos assim questionamentos e respostas para tudo. Então nós temos que ficar atento que tudo que nos acontece tem um sentido positivo e não negativo. Quando Jesus nos pede para ter olhos de ver, são os olhos espirituais. É você olhar para um ser que às vezes está em dificuldade, em dor, fazendo maldade e falar, é meu irmão. E ele está num processo de evolução. E Jesus nos lembrou que enquanto tivesse uma ovelha perdida aqui na terra, ele estaria aqui. E não só ele, como Bezerra se abdicou de ir para planos superiores e ficar aqui para nos auxiliar e para nos ajudar. Então nós temos ajuda de todos os lados, podemos dizer assim. Basta nós querermos, basta, como nós aprendemos, ter a boa vontade. Né? Agir. E o livro Pensamento e Vontade do Bozano nos fala muito sobre isso. E o Pensamento e Vida do Chico, através de Emmanuel, nos traz um conhecimento e um esclarecimento sobre a necessidade do pensamento. Porque o pensamento ele é movido através do fluido cósmico universal. Então, ele vai ao infinito. Tanto que as nossas palavras é propagada através do som e alguns metros daqui não nos ouvem, a não ser pela gravação. Então nós temos que ter a consciência, a responsabilidade do que pensamos, como pensamos, porque nós vamos atrair para próximo de nós os pensamentos que nós tivermos, né? E parece que na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, ali o Kardec pergunta se a prece ela nos afasta dos processos obsessivos, do envolvimento dos espíritos inferiores. E ele vai dizer que sim, a prece tem um valor muito grande, mas Deus costuma ajudar mais quem age do que quem ora pedindo, né? Então, é muito cômodo chegar e, oh meu Deus, me ajuda, me afasta do problema, já está na oração do Pai Nosso, não me deixeis cair em tentações, né? Então Deus até que faz tudo para a gente não cair, mas será que nós paramos para refletir qual é o nosso comportamento mental, o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo para nos adequarmos à proposta divina? Porque se nós estivermos dentro da lei ou nos aproximando dela, as nossas atitudes são mais coerentes. Não vamos ficar aqui na contramão. Logicamente vai facilitar a ajuda divina. Agora, tem muitas pessoas que ficam ali orando dia e noite. Seria melhor não ficar orando e fazer alguma coisa, principalmente ajudar os outros, achando que a oração vai aliviar e vai resolver. Tudo bem, pedir obtereis, mas nós também temos que buscar, né, para achar. Então, a solução da nossa problemática é estar trabalhando no bem. Essa, independente de qual seja a filosofia, credo, religião, para nós resolvermos a nossa problemática é realmente trabalho no bem. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Eu quero agradecer, Carlos, as suas considerações, as suas elucidações tão propícias para o momento. E mandar um grande abraço a todos, agradecer a participação de todos, esperar o novo programa nosso Papo do Bem, que eventualmente fazemos aí com a participação de pessoas como o Carlos, sempre trazendo novidades boas. Um grande abraço a todos, gratidão.